Então, olha só, a tecnologia, então, que eu tenho nos processadores, ela vai me indicar, então, como é que eu vou tratar as instruções, tá bom? Como eu vou tratar as instruções? E os primeiros processadores, eles trabalhavam com o conjunto de instruções complexas, né? O que a gente chama de CISC. Então, o que acontecia aí nesse sistema aí? A Intel foi uma das primeiras a utilizar, né? Ela tinha por característica tentar facilitar a vida do usuário. Então, o usuário programador, ele iria aprender a utilizar o microprocessador, o microcontrolador da Intel com, né, a ideia que ele fosse usar de forma bem tranquila, bem fácil, né? E todas as instruções que ele tivesse teria aí basicamente uma instrução já a nível de máquina que ela pudesse executar. Então isso fazia com que eu tivesse um grande número de instruções, e esse grande número de instruções era justamente dedicado, né, a atingir esses programadores, tá bom? Então era a nível de mercado. Outra colocação da época é que os compiladores eles eram mais fáceis, né, de serem desenvolvidos, uma vez que as traduções de linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível eram mais fáceis. Isso aí, consequentemente, dava programas em linguagem de máquina de tamanhos menores que poderiam ser executados pelas máquinas mais rapidamente. Então, essa é a ideia geral do CISC. Então, gerar programas em memória menores, uma vez que memória era um caso problemático, né? Então, ter muita memória era sempre um problema. Por exemplo, eu tive um computador que o computador era vendido com 2K de memória RAM. Só 2K de memória RAM. E ele trabalhava, ele funcionava, né, normalmente. Então, esse foi um computador que eu tive, tá? Um 2K. Hoje, o computador de vocês tem quantos de memória? Quanto tem de memória seu computador? Põe aí no chat. Tá vendo? Ó? Ninguém fala em quilo, né? A minha expansão, que eu paguei mais caro para ter, ela tinha 16 quilos. E essa expansão de 16 quilos matava os dois que eu já tinha no computador. Entendeu? Então era bem dessa forma aí, tá? Então, pra você ter uma ideia como é que, né, a diferença aí, né, a nível de problema, a nível de ter ou não memória. Então, tecnicamente, processadores CISC, elas geravam programas em linguagem de máquina que utilizavam menos memória. E utilizando menos memória, tecnicamente ou teoricamente, ele seria rápido, tá bom? Já a tecnologia RISC, ela foi desenvolvida a partir de um estudo em que analisou-se várias linguagens e vários programas e percebeu-se que 75% do programa, né, eram de instruções básicas, de instruções simples, né? E aí lançou-se a ideia de fazer um processador com um conjunto de instruções reduzido, né? Só que teria que ter um desempenho de hardware compensando. Por quê? Esse tamanho de instruções reduzidos iria fazer com que os programas ficassem maiores, pelo menos teoricamente, né? Então eles ficariam maiores e os programas maiores iriam rodar num tempo maior, né? Basicamente essa era a ideia. Então você teria que compensar esse aumento de instruções que você teria no seu programa em um hardware
mais simples e mais rápido. Então, qual que era a ideia? Era simplificar o hardware de forma que ele tivesse um desempenho maior e conseguisse rodar as instruções de uma forma mais rápida, compensando então esse aumento teórico aí de algumas instruções, que era teoricamente aí só 25% das instruções complexas, tá bom? Bom, então na tecnologia CISC, o que eu tinha? Muitas instruções, muitas instruções. E essas instruções, elas eram complexas, ou seja, elas não eram das mais simples. Então a gente tinha uma instrução, por exemplo, lá no Z80, no 8080, em que ele fazia todo um loop. Então você determinava aí qual que era o contador, você colocava lá o contador, colocava o top de início, o top de final e mandava o cara rodar. O cara automaticamente ele já ia fazendo toda a implementação do loop, né, com desempenho, né, rápido aí e, né, em tamanho com tamanho uso de memória pequeno. O grande problema desse dispositivo é que é o tamanho variável. Então, uma instrução, no caso do Z80, ela poderia ter um único byte, 2 bytes, 3 bytes ou até 4 bytes. Então, eu lembro lá na década de 80, quando eu estava estudando aí Z80, essas coisas, né? E uma revista da época que a gente acompanhava de eletrônica, ela, né, lançou assim de primeira página, olha, descobrimos aí mais 100 instruções que o fabricante 1280 que o fabricante não tinha disponibilizado, entendeu? Então já tinha lá da faixa de 300 instruções, os caras descobriram mais 100, né? Então era muita instrução e para diferenciar cada uma dessas instruções, né, tinha que ter tamanho variável. Por quê? Um byte de memória para os 80, então quando os 80 ia lá na memória e buscava alguma coisa, ele buscava um byte. E como uma instrução de um byte, né, são 8 bits, eu tinha 256 possibilidades de instruções diferentes. E o cara já tinha mais de 400, ou seja, isso dependia do quê? Do tamanho aí da instrução. Então tinha instrução ou alguns códigos que eram para chamar outros códigos. Tipo, olha, quando você colocava DE, você queria falar com um registrador indexado em X. Colocava uma instrução tipo BC, aí você ia falar com outro um indexador em X. E assim vai. E aí, consequentemente, o tempo de execução é variável. Então ele muda para cada instrução, né? Então lembra lá, eu gastava, por exemplo, num opcode fetch, 4 ciclos de clock. 3 ciclos para ir na memória e para escrever e mais 3 ciclos para ler, né? Então, uma instrução aí que envolvesse uma escrita e uma leitura teria aí 10 ciclos de clock, tá? Mas eu tinha instruções que eram simples, que com uma única ida na memória, ou seja, com 4 ciclos de clock, ela já era executada, né? E a gente tinha instruções que tinham que ir 4 vezes na memória para você realmente descobrir que instrução que era. Ou seja, não dava nem para ser executado. Então você tinha 4, 8, 12, 16 clocks, né? Só para você descobrir que instrução que era. Então o tempo de execução aqui, ó, de cada uma delas variava muito. Meu, às vezes fazer cálculo de tempo de delay, contando aí as instruções, era um negócio do outro mundo. Tá? Agora, então, essa execução aí da instrução era complexa. Então, o que ocorre? O processador ele tinha que saber trabalhar com muitas variáveis. Então, variava, né, era muita variável e, consequentemente, o processador ficava difícil de ser executado, de ser trabalhado,
né? Ficava um processador complexo mesmo de ser executado, tá bom? Então as instruções poderiam ter vários bytes, que a gente já comentou, né? Cada byte indo lá na memória para fazer busca e, né? Ó, que eu já comentei, né? A gente podia ter vários ciclos de busca aí para uma única instrução, tá? Isso ia fazer com que, principalmente, né, as instruções ficassem desalinhadas na memória, né? Desalinhadas na memória, ou seja, para uma memória de 8 bits, eu teria que às vezes ter uma linha para uma instrução, às vezes duas partes de memória para outra instrução, mais três. Então elas ficavam todas bagunçadas aí. Tá? Exemplos de processadores CISC, a grande maioria dos processadores da Intel, né, eles são CISC, o 68000, os antigos DEC-VAX, o AMD, né, que o AMD é tipo uma cópia aí da Intel, então eles também são processadores CISC. Hoje, alguns processadores, tanto da Intel quanto da AMD, eles têm uma tecnologia mista. Então, externamente eles são CISC, porque a Intel e a AMD, eles têm por obrigação, ou eles têm por metodologia da empresa de manter a compatibilidade. Então, uma instrução que existia lá no 8086, ela é executada pelos atuais Pentiums aí, tá? Pelos i7 e tal, eles são executados por eles. Então, ele mantém essa compatibilidade. Então, o conjunto de instruções ele só vai aumentando, né? Ele só vai aumentando por conta dessa ideia. Então eles fizeram, né, externamente, ele é um CISC, né? É um conjunto de instruções complexo. Mas internamente eles têm, os mais novos, né, eles têm processadores RISC dentro deles, né? Então isso acontece aí com algumas, tá? Bom, quando a gente fala de tecnologia RISC, o nome já diz, né? Que eu vou ter poucas instruções. Então, RISC é reduced, né? Então, conjunto de instruções reduzidos. Essas instruções são as mais simples possíveis, né? As mais simples possíveis. E aquelas, óbvio, que fazem com que a gente possa fazer um programa, né? E ele possa ser executado pelo processador e, né? Não pode ser instruções que não tenham aí, né, utilidade, né? Elas têm que ter utilidade aí. Mas a grande que delas é que o tamanho de todas essas instruções tem tamanho fixo. Né? Então você estudou o seu processador de forma que todas as instruções tenham um único tamanho. Né? E aí faz com que o tempo de execução seja único, seja constante. Né? Vai haver, obviamente, uma modificação ou uma mudança nesse tempo de execução para uma ou outra exceção. Né? Você vai ver, eu vou colocar uma exceção para vocês vão ver o porquê. Né? A exceção vai ser mais ou menos óbvio aí. Mas, a priori, todas elas têm um tempo de execução constante. Tá? Então, qual que é a ideia? É que a execução da instrução seja rápida. Por quê? Porque o nosso hardware, né, aí, né, ele foi maximizado, né? Eu estou colocando todo o meu potencial aí em hardware, né? Em hardware, tá? Então as palavras, né, as instruções, elas têm uma única palavra, um único código, né? E aí eu preciso também de um único ciclo de busca para cada instrução, né? Então está tudo muito, né? Você foi simplificando as coisas de modo que elas ficassem mais simples. E as coisas mais simples são mais rápidas, tá? Então quanto mais simples, mais rápido é. Ora, claro que nós vamos ter programação na matéria. E pique, lógico, sim, tá? Ó, já na próxima aula a gente começa, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, porque para vocês instalarem o compilador C, tá bom?
Não, porque não tem jeito. Eu tenho que. A programação vai ser depois. Eu tenho que dar essa introdução de hardware, senão a gente não consegue associar uma coisa com outra. Eu sei que a gente gosta da prática muito, né? E essa é uma aula chata, assim como a última, né? Muito mais chata, mas a gente tem que passar por isso, infelizmente, né? Bom, então o que acontece? Essas instruções nunca vão ficar desalinhadas, tá? Elas vão ter sempre um alinhamento, por quê? Porque elas são de tamanho único, elas têm ciclo único de execução, então elas são sempre da mesma forma. Eu estou então na tecnologia RISC reduzindo tudo, fazendo com que tudo fique mais fácil, tudo fique mais rápido, tá? Então olha só, um computador RISC, por exemplo, de 32 bits, como é que ele vai trabalhar? Sempre, ó. Então, 32 bits, ó, no endereço 0, né? Eu vou ter lá a instrução 1 de 32 bits. Então, são 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui no 2 e mais 8 aqui. Então, 8 e 8, 16, mais 16, 32, né? Então, toda esses 32 bits aí são para a primeira instrução. Na segunda instrução, mais 32 bits. E tudo alinhadinho aí, ó, tudo por igual. Tá? Você vê que todas as instruções aí estão por iguais. Ó, esses endereços aqui, ó, todos em hexa, ó, 00C, tá? Então a gente está trabalhando em hexa, tá bom? Então, processadores RISC, quais são os processadores RISC? São os processadores, por exemplo, o SAM, MIPS, PowerPC, eles são todos, né, o Motorola 88000, o i860 da Intel e, obviamente, todos os ARM, né, que já é tecnologia, né, de processador RISC. Como é que a gente tem as organizações de memória hoje, né? Conforme o processador. Então a gente vai organizar a memória conforme é o uso do processador. Então, um processador de 64 bits tem que estar organizado em memória com 64 bits. Processador de 32 bits tem que ter organização de 32 bits. E assim por diante, né? Com 8 e com 16. Existem algumas mesclas aí intermediárias tal, mas era coisa que, né, depois a gente coloca. Ah, não, Bruno. Atividade RISC, CISC, isso aqui eu estou falando de novo. Nós já falamos de RISC e CISC e aí vocês tiveram atividade. E eu estou falando de novo para vocês não esquecerem. Viu, Vanessa? Então, se foi isso a colocação, não. Eu estou falando novamente esse cara. Mas se vocês fizeram atividade depois de uma aula em que eu comentei e falei de RISC, CISC, pipeline, pode voltar lá na minha aula. Tá? Então, olha só, aqui eu estou me aprofundando um pouco mais, mas já tinha falado disso aí. Ah, sim, a coisa vai aprofundando mais, né? Conforme a gente vai, né, se evoluindo, a gente só pode aprofundar, né? Isso é mais ou menos óbvio. Então, o que acontece, ó? Na organização da memória CISC, para 8 bits, o que acontece? Então, aqui a gente só está falando então agora de CISC, né? Para RISC seria tudo igual, né? Já para CISC, o que acontece? Ó? Memória 0 com a instrução 1, memória 1 com a instrução 2, a memória 2 e 3 com uma única instrução, que é a 3, a 4, 5 e 6 com uma única instrução, que é a 4, tá? Então, meu programa vai evoluindo aí, ó, e a memória vai desalinhada, né? Então, vocês perceberam que se a gente voltar lá na RISC, ela tá sempre igualzinho. Exatamente igualzinho. Tá, aí você faz a atividade de novo. Pronto, fechou, Bruno. E aí, o que acontece? Quando a gente vai, né,
para um dispositivo RISC, isso aqui é tudo do mesmo tamanho. A instrução 1 no primeiro endereço de memória, a instrução 2 no segundo, e assim vai. Tá? Bom, e aí o que acontece? A gente tem aí um problema em que alguns desenvolvedores de hardware, então Intel e Motorola, por exemplo, eles tinham conflitos aí a nível de como escrever os dados na memória. Então, principalmente quando o dado era, por exemplo, de 16 bits. Então, por exemplo, esse dado aqui, ó, quando a gente coloca X em C, quer dizer que esse cara aqui é hexadecimal, tá? Então, esse X aqui, quando a gente está trabalhando em C, quer dizer que é hexadecimal. Então, esse dado aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, eu vou ocupar numa memória de 8 bits, então eu vou ocupar aqui, ó, 1, 2 tem que ocupar uma memória e 3, 4 tem que ocupar outra memória. Então, 1, 2, né, forma um número de 8 bits e o 3, 4 forma outro número de 8 bits. E como é que eu vou colocar esses dois caras aqui na memória? Né? Então essa era a grande discussão entre Intel e Motorola. E cada um fez de um jeito. Tá? E aí eles surgiram até esse Endian aqui, ó, né? É um nome aí derivado de uma história. Vocês já escutaram lá as histórias de Gulliver? Vocês já leram esse livro? Então lá nesse livro tem lá 2 países, né, ou um país que eles entraram em guerra civil, ou entraram em guerra, justamente por conta do lado em que devia se quebrar o ovo. Que Endian tinham que quebrar o ovo. Se era do lado mais grosso ou se era do lado mais fino. Então metade do país achava que era do lado mais grosso, metade do país achava que era do lado mais fino. E a confusão foi tanta que eles entraram em guerra. Né? Isso. Só que eu não sei se lá no filme do Blackjack tem essa parte aí do livro, né? Então, é óbvio que aqui não houve uma guerra civil, mas há bastante confusão, né? Há bastante confusão. Então, o que é o Little End? Né? E Little End. O Little é que vem a parte menor ou a parte menos significativa está primeiro. Ó. Então, você vê que o 34, ó, ele veio primeiro. Então, você olha aqui o 34, ó, ele está primeiro. Então, isso aqui é Little End, tá? E depois vem a parte mais significativa. Quem gosta disso aqui é a Intel. A Intel fazia assim, tá? Enquanto o Big Endian, acontece o quê? É o contrário, a parte maior, a parte big vem primeira. Então, ó, você vê que o 12 aqui, ó, ele tá na primeira parte, ele veio primeiro. E o 34, que é a parte menos significativa, veio depois. Tá bom? Então, isso por si só já dá um problemão. Por quê? A gente tinha lá na década de 80, 90, uma divisão mais ou menos assim. 50% dos processadores eram tecnologia, dos computadores eram tecnologia Zilog Intel. E usavam CPM, tá? Um sistema operacional chamado CPM. E eles guardavam os dados da forma Little Endian, assim, ó, dessa forma. Já os outros 50% do mercado era dominado pela Apple. Né? Então hoje, a gente tinha lá os computadores Apple II e eles eram processadores da Motorola 6502 que utilizavam Big Endian. Então já os arquivos já não se combinavam. Né? Se queria trocar arquivo entre um computador PC e um PC não, um computador CPM, né? Tecnologia Intel 8080 ou Z80 com o Apple, já não tinha discussão, não tinha, né? Por quê? Porque eles já tinham conflito já logo aí, tá bom? Bom, aí pensando em tecnologia CISC aí, ó, né? Se eu estiver trabalhando com 16 bits, ó, então eu posso ter, ó, uma instrução na primeira parte, né? Nos primeiros 8 bits aqui, e uma segunda instrução nos outros bits. Só que, ó, essa instrução 2 aqui, ó, ela gasta 2 bytes. Né? Então ela aparece aqui no endereço 1 e no endereço 2. A instrução 3, ó, ela gasta 3 bytes.
Então ela está aqui nos endereços 3, 4 e 5. Já a instrução 4, ó, de 2 bits. O que acontece? Ela está aqui no endereço 6 e no endereço 7. Né? E assim vai. Então você vê que elas estão totalmente desalinhadas. E para ver vamos supor assim, uma performance maior, o que o pessoal faz? Eles pegam aí e priorizam para que as instruções caibam praticamente do mesmo tamanho. E aí você preenche os espaços vazios, ó, com NUP. O que é NUP aí? NUP é No Operation, ou seja, é uma instrução que não vai fazer nada, né? Então, o que é o NUP aí? No Operation, tá? Ou seja, não faz nada, tá? Então você justamente preenche esses espaços para que as instruções tenham praticamente o mesmo tamanho. Então você vê que a instrução número 1 está aqui, ó. Usou 8 bytes e 8 bytes aqui foram gastos com NUP. A instrução 2, ó, ela está alinhada aqui, ó, usando, né, os 16 bytes da memória. Já a instrução 3, que tem 3 bytes, ela teve que ser dividida em duas partes. Mas para não ficar desalinhado, ó, enfiou-se um no operation aí no final, tá? Isso é técnica para simplificar a decodificação, tá bom? Técnica para simplificar a decodificação. E aí aumentar um pouco a performance desses dispositivos CISC. E aí vem de novo aquela história do Big End. Então, até o final a gente vai comentar isso aí, ó. Então, para 16 bits, como é que era a história do Little End? Então, Little é pequeno, né? Então, é pequeno primeiro. Ó, o 34 aqui, ó, que é a parte menos significativa, ela entra na memória, ó, em primeiro. Já o 12 aqui, que é a parte mais significativa, ou 1, 2, ó, ela entra seguinte. Então, primeiro o Little, primeiro a parte baixa. Aí você vê que quando a gente trabalha o Big Angel, trocou, ó. Então o 12, que é o mais significativo, ó, tá aqui, ó, em primeiro lugar. E o 34, que é o menos significativo, tá aqui, ó, na segunda parte da memória, tá? Então isso ocorre aí em vários, né? Então, não é porque mudou a tecnologia, foi de 8 para 16, que o pessoal, não, vamos resolver esse conflito. Não, eu vou quebrar meu ovo pela parte gorda e você continua quebrando seu ovo pela parte fina. Tá? E aí deu essa confusão toda, que ninguém abriu o esquema, né? Ninguém quis abrir mão de como fazia, né? Então tá aqui, né? Para 32 bits, o que acontece aí com o nosso sistema aí, ó? Então, por exemplo, vamos por aí, ó. A nossa instrução 1, ó, usa todos os 32 bits. Beleza, ela tá alinhadinha. A instrução 2, ó, ela tá usando só 2 bytes. E a instrução 3, ó, ela está usando 32 bits, só que está metade na primeira na primeira leitura de memória e metade na segunda leitura de memória. A instrução 4, coitadinha, ela é de um byte só, assim como a instrução 5 também é de 1 byte, tá? Vocês viram aqui por que depois do 08, ó, 000, 004, 008, por que tem 00C aqui? E o 10 aqui, por que o 10 está aqui? Por que o 10 não é na frente? Entenderam a pergunta? Ó, a sequência minha de endereço. Ó. Tá aqui 000 e eu tenho 4 endereços. Aí o próximo é 004, beleza, né? 3 mais 1, 4, tá? E aí, 4, 5, 6, 7. Aí vem o 8, beleza. Ué, por que não veio o 12 aqui? Por que tem o C aqui? Seria 12, né? Por que é o C? C é 12, exatamente. Então a gente está trabalhando em hexa, né? Então a contagem nossa é em hexadecimal. Por isso que eu tenho um C aqui, né? Então 8. Então 8, 9, A, B. E aqui o próximo aqui, C.
D, E, F, e aí eu venho 10, né? Aí o 10 vem aqui, tá? Beleza? Então a contagem aí é em hexadecimal. Tá ótimo, ó. Então, para melhorar a performance, o que o pessoal faz aí, ó? Enfia NUP aí de forma que as instruções estejam totalmente alinhadas. Você viu que para a instrução número 4 e 5, ó, não precisou de no operation, mas alguma coisa vai ter que entrar aqui, ó. Né? Eu não posso ter... Eu posso até buscar 4 instruções de uma vez, mas elas não podem estar desalinhadas. É sobre o hexadecimal? Então, ó, o endereço aqui inicial é 000. E eu estou trabalhando com 32 bits. Só que minha memória normalmente ela é orientada aí a nível de bytes. Então eu preciso de 1, 2, 3, 4 bytes aí para formar os 32 bits. Tá bom? Os 32 bits. Então, o que acontece aí, ó? Aqui eu tenho a memória 0, é a primeira aqui, ó, essa é a memória 0, a memória 1, a memória 2 e a memória 3. A próxima, beleza, é a 4, bonitinho, sei contar em decimal, essa aqui é a 4. A próxima da instrução 2 é a 5. O primeiro no operation está na 6. O próximo no operation está na 7. Beleza, até aqui estamos contando em decimal. E aí, ó, a primeira instrução 3 aqui, ó, ela é o número 8. Tá ótimo. Aí vem o que? A 9. E por que ela já não passa para 10, 11 e aqui seria 12? Na realidade é 12 aqui, né? Por quê? Porque em hexadecimal o C é 12, né? Mas então como é que a gente conta aqui? Então essa é a 8. Aí a número 1 aqui, ó, é a 9. A número 2 aqui, ó, né? A número 2 é a A, né? E a terceira aqui, ó, que está na terceira coluna, é a B. Na sequência eu tenho C. Aí D, E, F e 10 aqui. Tá bom? Professor, Beleza. Olha só, para 32 bits, como é que fica o little end. Então, primeiro a parte menor, ó, o 78 aqui na frente, ó. E por último, né, vai na sequência. E por último vem a parte menor, ó, o 12 vem guardado na memória aqui, ó, lá por último, tá? Já no Big Endian, ele parece ser mais simples, né? Ó, o 12, que é a parte mais significativa, está aqui na frente, e os números são colocados na sequência, sendo que o 78, menos significativo, é o último que aparece lá na memória, tá? Então eu gosto mais de Big Endian, mas a Intel e outros todos trabalharam com Little Endian, tá? E aqui está 64 bits, também pensando em memória CISC, ó. Então a gente tem lá uma instrução de 64 bits, a instrução 2 aí, ó, tem 32 bits, depois 32 bits. Opa, não, ó, a instrução 3 tem 64 bits. A instrução 4, coitadinha, tem um byte aqui, ó, e depois a instrução 5 aí tem mais 4 bytes. Né? Então você vê que ela está na memória toda desalinhada. Então para a gente fazer isso uma performance maior, a gente tem que realinhar isso. Então o que a gente faz para realinhar? Ó? Enfia no operations aí entre um e outro, tá bom? E olha só, a instrução 4, que só tinha 1 byte, né, de instrução, ela é caprichada aqui com mais 3 no operation, de forma que fique sempre alinhadinho aí, tá bom? Então a ideia básica, né, é que tudo tenha alinhamento de forma que o seu software, o seu hardware, perdão, consiga decodificar isso aí de uma forma melhor, mais rápida, né? Então, professor, priorizando um pouco a performance. Fala, meu jovem. só tiro uma dúvida. Essas instruções seria na programação, né? Isso. Ah, tá. Por isso que às vezes só tem um instrução 4, 4 instrução 5. Isso é programação e isso é aleatório. Então, e isso é o processador. O que acontece? Você vê isso aqui, esse mapa de memória que está aí,
é o mapa de memória que o processador... Então o processador vai lá ler esta memória e ler os bits de bytes que estão lá dentro. Então, o programa que está aí é um programa que a gente fala que está em linguagem de máquina. Quem que entende? A máquina. Está cheio de 0 e 1 lá. Então, eu não entendo isso, você não vai entender, e sabe lá que doido vai entender isso aí. Ninguém vai entender, porque é a máquina que entende. Entendeu? Porque isso está tudo decodificado já em zeros e uns para a máquina entender. Percebe? Então, isso aí é linguagem de máquina. Então, o seu programa, vamos supor, eu fiz um programão em C. Beleza. Então, esse programa que você fez em C, que a gente entende, bonitinho, que tem uma, duas, sei lá, aquelas instruções, né? Que vocês já viram aí em programação, ela tem que ser traduzida para a máquina executar. Então, a máquina não entende o que a gente escreveu no nosso programa em C, percebe? E eu tenho que traduzir ela para a linguagem de máquina. Então, isso que a gente está vendo aí é uma tradução já para a linguagem de máquina. É o processador acessando a memória lá a nível de linguagem de máquina. E cada uma dessas instruções que estão colocadas aí são instruções a nível de linguagem de máquina. Tudo bem? Bem diferente de uma instrução em C, de uma instrução em Pascal. Tudo bem? Beleza, professor. Obrigado. Ok. Então aí, Marcos, ó, depende, obviamente, da instrução, tá bom? Então você vê que, por exemplo, nesse slide aí, a instrução 1 é uma instrução de 64 bits. Tá? É uma instrução de 64 bits. Já a instrução 2 é uma instrução de 32 bits. Só que o que acontece? Quando o processador é um processador de 64 bits, ele vai lá na memória e já busca de uma vez 64 bits, de uma vez. Então a palavra dele de acesso é de 64 bits. Então quando ele vai lá no endereço 0 e busca a instrução 1, ele já está automaticamente lendo o endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Ele vai, puxa todo mundo de uma vez. Quando você vai no endereço 8, né, esse processador de 64 bits, e pega o dado que está lá, ele traz de uma vez todos os 64 bits. Só que a instrução 2 só usa 32 bits. Percebeu? O ideal é que toda a compilação fosse dedicada ao processador, né, a que ele se dispõe. Tá bom? E o ideal até é que toda a instrução fosse lá de 64 bits. Mas no CISC não acontece isso. Tá? Então ele mescla aí. Tá? A instrução 4, coitada, ela usa um byte só 8 bits. Enquanto a instrução 5 tem 32. Então eles juntaram as duas lá numa única linha, né, que seria a linha 18. Na hora que você pega a linha 18, você pega todo mundo, você pega duas instruções de uma vez. E aí o processador consegue desenvolver aí rapidamente essas duas instruções, tá? E aí tem aquela história do Big Endian de novo, ó. Então, no Big Endian, o que acontece, ó? Primeiro, no Little Endian, né? Primeiro a parte baixa. Então você vê que esse F0 aqui, ó, esse F0, ó, é o primeiro. É o menos significativo. E daí ele vem, né? Do menos significativo até que chega no mais significativo, que é o último que você vai colocar aqui, ó. Então esse é padrão Intel. Já no Big Endian, né, que é padrão Motorola aí, né? Primeiro mais significativo. Então você vê que o 12 está aqui na frente, ó. Enquanto esse F0, que é a parte menos significativa, está lá na última memória. Tá bom? Então eles fazem essas coisas aí. Bom, e aí o que a gente tem aí? Como é que a gente chama o microcontrolador? A gente coloca ele como System on Chip, ou seja, sistema de um único chip. Todo sistema nosso que a gente precisa está num único chip. Lembra da aula passada, aquele último desenho? Aquele mapa, aquele esquema horroroso lá?
Vocês lembram? Lá dos 80? Não dá para esquecer aquilo ali, né? Aquilo ali era triste, era horrível, né? Então, o que acontece? O sistema estava todo separado em chips, né? Então, você tinha 2 chips de pio, o LCD estava lá de fora, que esse não tem jeito de colocar dentro do processador, mas tinha o CTC, que eram os timers e contadores, estava fora, mais o DART também. Então tudo isso estava fora do chip. E agora um microcontrolador ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo isso e colocar para dentro do chip. Então o sistema no chip. Então ele é chamado aí de SoC, né? A maioria deles tem tecnologia Harvard aí, fora alguns Intel aí da vida, né? Mas eles têm aí tecnologia Harvard aí, né? Porque ele é um processador mais simples aí. Obviamente, então, que ele tem um processador interno e todos os barramentos, toda a comunicação dele mais básica é a nível interno, tá? Dentro do dispositivo. Né? Então, todo aquele barramento que a gente via do lado de fora, naquele último esquema da aula passada, agora está dentro do processador. Eu não preciso mais me preocupar com isso, já está feito. E eles, obviamente, têm lá dentro memória RAM, a memória ROM, que normalmente é do tipo flash, que eu vou programá-la, mas aí eu já tive aí dispositivos antigos com memória ROM, com memória PROM e com memória EPROM, tá? Então todos esses aí já existiam. As interfaces de entrada e saída, elas estão aí conectadas aí com o mundo externo, né? E elas têm essa interface, esse tipo de comunicação, justamente porque ele vai ter que trabalhar o mundo externo, tá bom? E todos os nossos periféricos, ou a grande maioria deles, são periféricos internos ao microcontrolador, tá? Quais são os mais comuns? O primeiro é a porta de entrada e saída digital. Então, nessa porta digital, o que acontece? Ela só aceita 0 ou 1. Então, eu posso, por exemplo, acionar um LED, posso acionar um motor, né? Posso acionar um transistor. Então, tudo isso a nível de 0 e 1. E eu posso, por exemplo, ler uma chave, ler um sensor tipo 0 e 1, tá bom? Então, eles são sensores on-off que eu posso utilizar. Então, aí eu tenho a porta digital, ela é a mais simples que tem, e obviamente que vai ser a primeira que nós vamos trabalhar, tá bom? Já a porta de entrada e saída analógica, o que acontece aí? Basicamente, o dispositivo ele tem lá um pino, 2 pinos aí para entrada analógica. Então ele pega ali e consegue fazer dentro dele uma conversão de analógico para digital. Então ele tem um conversor interno analógico digital justamente para esse pino aí de entrada de I/O analógica, tá? Eventualmente também pode ser um comparador, né, de sinais analógicos. Então ele vai lá, compara 2 sinais analógicos e mais para dentro do dispositivo fala, olha, um sinal é maior que o outro, um sinal é menor que o outro, como se fosse um amplificador operacional, só para comparação de sinais, né? Então isso pode acontecer também. E minha output analógica, normalmente, ela é modulada em PWM, ou seja, em largura de pulso, né? Então, sinais com valores analógicos maiores estão totalmente em 1, sinais em 0 estão totalmente em 0, e sinais intermediários eles têm um tempo em alto e tempo em baixo proporcional a essas condições aí, tá bom? Eles têm timer, temporizadores, também chamado de contadores, né? Então timer counter. E eles têm conversores, né? Então o conversor normalmente que a gente trabalha é o conversor
ADC de analógico para digital, isso é mais comum, enquanto esse conversor DAC aqui, de digital para analógico, ele é um pouquinho menos convencional dentro dos processadores. Tem os que tem já dentro, mas ele é um pouco menos convencional. O que se trabalha normalmente é o PWM, e a gente coloca, né, um filtro passa baixa, e aí eu vou ter então um sinal analógico aí, né, proporcional a ele, tá? Então normalmente a gente não faz um conversor DA aí não para os microcontroladores. Pode acontecer, mas não é muito utilizado não. Né? Então a gente já falou lá do PWM, que é a maioria, o Real Time Clock, né, o RTC, então é um clock de tempo real. Normalmente uma memória do tipo RAM, só que, né, de usuário, só que para a gente guardar permanentemente o dado, então ela é o E2PROM, e interfaces seriais, né? Então a mais utilizada aí é o USART, né, que é uma recepção, transmissão assíncrona ou síncrona universal, também chamada aí de UART, né, que é a Universal Receptor Transmissor Assíncrono, Universal Asynchronous Receptor Transmitter, tá? Existem outros tipos de comunicação, outras interfaces, que são a SPI, né, e a I2C. A I2C foi desenvolvida pela Philips para comunicação entre chips aí dentro de televisão, né, dentro de televisão. Então, alguns processadores trabalham com esse I2C aí justamente para trabalhar com essa comunicação aí desenvolvida pela Philips. E o SPI normalmente é uma comunicação usada também entre circuitos integrados, e ela é usada principalmente para programar o processador, tá bom? Essa SPI. Bom, a interface de comunicação paralela nada mais é do que o acesso, né, essa porta digital aqui sendo trabalhada em conjunto. Então eu faço aquela interface, né, digital de I/O, e só que ela é trabalhada de uma vez, né? Então trabalho todo um byte, escrevendo ou lendo o byte, tá bom? Alguns dispositivos têm lá controladores internos de LCD, porém a maioria não tem. Por quê? Porque um LCD ele já tem internamente um processador. Então é como dois processadores conversando um com o outro, né? Então ele já facilita a vida. Então a gente vai ter uma aula aí que a gente vai trabalhar LCD, tá bom? A gente vai trabalhar LCD. E aí a gente pega esse dispositivo aí para a gente verificar como é que ele trabalha, tá? E a gente tem também, o controlador de toque, né, capacitivo. Então isso é normal aí para placas touch. Me pega também uma plaquinha, por favor. Tem uma placa aí em cima. Isso. Então esses controladores aí touch, eles são também trabalhados aí em alguns microcontroladores, tá? Quais são os dispositivos comumente utilizados aí, né? Sensores, né? Sensores de temperatura. Então, proporcional à temperatura, ele manda um sinal. E aí a gente pode fazer do tipo on-off, ou, né, um sensor mesmo que leia a temperatura de forma inteligente e mande um valor para o processador. Às vezes, né, colocações servem para os outros sensores, né? O sensor óptico, né, de luz, sensor de proximidade, aí pode ser capacitivo ou indutivo, sensor de corrente elétrica e outro sensor de corrente elétrica, que é o sensor por efeito Hall, né? O sensor por efeito Hall. Microcontroladores conhecidos, o 8051 é uma linha muito conhecida, muito utilizada, tá? Os processadores da Atmel, né, os ATmega,
os Atine da vida, os OVR, são muito conhecidos, e obviamente a linha que a gente vai trabalhar do PIC aí, né, são bastante conhecidos. Os outros processadores, o 186, o da Texas, o HC8 da Motorola, também são processadores utilizados aí, trabalhados, mas que tá, né, eventualmente pode não ser, né, dispositivos aí do nosso dia a dia, tá? Outros conhecidos também são os da ARM. Então a ARM é Acorn, né? E então a Acorn desenvolveu o design desses microcontroladores com tecnologia RISC, né? Então a gente tem aí desde o Cortex M7 até o Cortex M0 aí. Os M0 são os mais simples, o M7 os mais avançados aí.